da minha esposa aqui, eu sou obrigado a colocar 10 embriões que foram fertilizados? Não, não é. E o que eu faço com os outros, professor? Você pode contratar uma empresa e congelar. E aí eu vou pagar por mês? Vai, contratar uma empresa e congelar. Professor, eu não tenho dinheiro. Então, joga fora. Disse Celso de Mello, vamos jogar como lixo hospitalar. Se não vai congelar, joga fora. Aí que ele levanta e fala, mas vai jogar fora. Faça pesquisa. Faça pesquisa, então. Há muita perspectiva de se salvarem novas vidas. Esta é a linha de argumentação do STF. Destacamos o direito à saúde, artigo 196 a 200. O incentivo e desenvolvimento às pesquisas científicas, artigo 218 e 219. E a ideia de uma sociedade fraterna, a ideia de solidariedade. Disse o ministro Carlos Aires Brito, numa argumentação bastante emotiva, uma criança de 3 anos de idade, tetraplégica, virou para a mãe e falou, mãe, por que a gente não consegue pegar uma pilha, colocar nas minhas costas e eu sair andando, como eu faço com as minhas bonecas, disse ela. É aí que entra a ideia de perspectiva de serem salvas novas e tantas vidas, disse o Supremo. Então, portanto, entende dentro de uma ideia de solidariedade como constitucional a pesquisa com célula-tronco embrionária. Vejam que em São Paulo, por exemplo, a USP, ela faz, por exemplo, em relação aos fetos anencefálicos, que é um tema que eu quero trazer daqui a pouco, ela faz e admite um transplante de medula óssea, a tentativa de se salvarem novas vidas. Essa é a ideia de solidariedade que o Supremo desenvolveu e argumentou como possível, portanto, a pesquisa com célula-tronco embrionária. Portanto, está definido, a vida começa quando surge o cérebro, disse o Supremo. Está dito, a vida começa quando surge o cérebro. Professor, então já vamos resolver a questão posta. Existem 2 tipos de aborto legal previsto. O aborto terapêutico, quando existe risco para a gestante. Aborto terapêutico. Existe o aborto sentimental ou humanitário, no caso de estupro. E o que se coloca hoje como discussão na DPF número 54 é o aborto do feto anencefálico, a anencefalia. Vejam que a colisão está posta. De um lado, o direito à vida do feto. Do outro, a dignidade da gestante em ter a opção de interromper uma gravidez que sabe que vai conduzir durante 9 meses e ao nascer não se tem perspectiva de sobrevida. Então, me parece que se eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza, médica, de que o feto não tem cérebro e não tem perspectiva de sobrevida, então eu entendo que não há vida no conceito do Supremo. Portanto, me parece razoável admitir que a gestante tem a opção de fazer o aborto do feto anencefálico. Esta é uma interpretação que me parece a lógica, se o Supremo for seguir o que ele conceituou por vida na temática da pesquisa com célula-tronco embrionária. Muito bem. Bom, resolvido o que se entende por direito à vida, eu queria saber se os nossos amigos aqui têm alguma pergunta. Mariana? Pois não, Mariana, qual é a sua pergunta? Na verdade, não seria bem uma pergunta, é apenas uma colocação com relação ao que essa discussão sobre o anencefálico, o feto anencefálico. Com relação ao cérebro, porque há algumas pessoas que entendem que o anencefálico ele tem o cérebro reduzido, na verdade, e não seria a ausência. E isso significaria, sim, vida, e, portanto, seria uma possibilidade. Por isso, considerariam que o fato de você dizer que não tem vida... Por falta de cérebro. Por falta de cérebro não poderia ocorrer nesses casos. Essa pergunta é bastante interessante. Eu acho que ligada a essa pergunta, relacionada a alguma coisa do cérebro, a gente tinha uma outra pergunta, acho que aqui também, né?
Desculpa, você é a Vanessa. a Vanessa. Vanessa, qual é a sua Também pergunta? não é uma pergunta, é uma colocação, Uma colocação sobre dentro dessa ideia também de alguma coisa de sério. Então vamos lá, Isso. Vanessa, qual que é a sua sobre ideia? o caso da Manoele, né, que ela constataram, teve um diagnóstico precipitado, que ela seria um feto anencefalo. Anencefalo, E sim. ela nasceu Nasceu. e sobreviveu durante 1 ano, né? Exato. E é até importante notar que ela morreu não por conta de eventual falta de cérebro, mas porque ela morreu engasgada. Né? Essa foi a causa da morte dela. Né? Então essas histórias que a gente tem ouvido aí de engasgo dos bebês nas creches, é uma situação bastante complicada. Então a questão está colocada. Eu confesso que não sou médico para avaliar o grau do tamanho do cérebro desta menina, mas o que eu escutei na mídia é que ela tinha sim algum cérebro, tinha sim um cérebro, claro que não formado de maneira perfeita, mas isso é que mantinha ela viva, porque se não tivesse cérebro seria impossível ela estar viva. E aí eu respondo essa pergunta da colega no sentido de que alguns depoimentos, e isso eles devem ter acompanhado as audiências públicas, alguns médicos se manifestando, se existe algum início de cérebro, não tem como você pensar que não teria vida. Realmente, se há cérebro, tem vida. O problema é que quando se vai se diagnosticar a ausência do cérebro, realmente é falta de cérebro. E aí não há vida, não há perspectiva de sobrevida. Por isso que me parece que a grande solução vai ser, se identificar que não há cérebro e não há perspectiva de sobrevida, aí entra no conceito de vida dado pelo Supremo. Essa é a questão posta. Mas o tema é muito polêmico, a gente vai ter que aguardar. E entraria, talvez, acho que dentro da sua questão. Fugiu o amigo, é o Júnior Brito. Ô, Júnior Brito, você. Lembrei. Vamos lá. Professor, na excludente da ilicitude referente ao aborto do feto sem cérebro, como fica a questão religiosa? Júnior Brito, a pergunta é interessante. E a questão religiosa, ela realmente tem um aspecto até de ética religiosa, a questão ética, acima de tudo, bastante importante. Agora vejam, eu entendo o seguinte, que se eu for aferir o aspecto sobre um ângulo religioso, eu não vou nem poder admitir o aborto do feto no caso de risco para gestante. Mesmo nessa hipótese de risco para gestante, nessa situação, se eu for abordar sobre um aspecto religioso, eu tenho que aceitar isso. Também o aborto para gestante quando é causado por estupro, que são situações que o Código Penal autoriza. Então, mesmo nessa situação, sobre o aspecto religioso, eu teria que aceitar a criança. Então, eu diria o seguinte, que não me parece razoável o Supremo, claro que a sociedade pode, mas o Supremo enquanto julgador dessa questão, o Supremo, na minha visão, não poderia levar em consideração o aspecto religioso. Por quê? Porque o Brasil, como você muito bem lembrou em aulas anteriores, não foi? É um país leigo, laico ou não confessional. Acho que essa seria uma resposta para sair. Claro que, do ponto de vista da sociedade, muito está sendo discutido. Né? E eu não quero aqui dizer se está certo ou errado. Estou fazendo tentando decifrar como é que o Supremo resolveria a questão, segundo o que ele entendeu por vida no julgamento de pesquisa com Célula Tronco. Muito obrigado aí pela participação. Vamos dar sequência em relação ao direito à vida. Outro desdobramento relacionado à vida, sem dúvida, é a questão da eutanásia. Esse é um dado extremamente importante. E já existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina autorizando a eutanásia. Vejam que a eutanásia tem alguns desdobramentos. Eu vou pensar na ideia de distanásia. Vejam que o tema direito à vida é extremamente importante. E essa discussão sobre o direito à vida, eu posso até citar um trabalho importante coordenado pelo professor Daniel Sarmento, lá do Rio de Janeiro, Direito à Vida, e ali eles desenvolvem diversas questões.
Vejam que eu tenho a ideia de distanásia. Distanásia é uma obstinação terapêutica. É a ideia segundo a qual o médico tem que tentar de tudo para tentar salvar a vida. A obstinação terapêutica.